Deus vos abençoe grandemente a todos, irmãos, os que já estavam conectados, os que estão a conectar-se neste momento, e desejamos que Deus possa abençoar as suas vidas durante o tempo deste ensino, no qual vamos falar sobre o importantíssimo tema do batismo do Espírito Santo, tema que faz parte das doutrinas básicas, das doutrinas essenciais da Palavra de Deus, e especificamente no capítulo ou no grande assunto da salvação, o que em teologia é chamado soteriologia, o plano da salvação, o qual, pela sua vez, inclui o novo nascimento como um assunto básico, como um alicerce. E é do que temos vindo a falar nos últimos dias. Temos falado da fé, temos falado do arrependimento, do batismo do Espírito Santo, e também queremos, irmãos, neste momento ir para o seguinte assunto, que é o batismo do Espírito Santo. E vou convidar ao nosso irmão Manel para ler a palavra do Senhor no capítulo 8 do livro de Romanos. Vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 16. Uma passagem bíblica importantíssima, irmãos, intitulada na Bíblia Almeida Revista e Corrigida como A Nova Vida Debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. Então, força, Manel, Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual aclamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém, a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém, irmãos, nesta noite? Amém. Obrigado, Manel, excelente leitura. Irmãos, como vocês podem ver, há aqui várias menções, várias oportunidades nas que o Espírito de Deus é mencionado, e temos escolhido esta passagem bíblica precisamente para falar da importância que tem o agir do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo na nossa vida e, nomeadamente, na nossa salvação, sim? Na nossa herança, na nossa cidadania celestial. Porque o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo em Espírito Santo, como também é dito, ou do Espírito Santo, que também é certo, faz parte, todos aí na casa digam, faz parte
essencial da salvação. Nós sabemos que há imensos crentes, há muita cristiandade por aí que não acredita assim, mas a Bíblia é clara, irmãos, no sentido de que o batismo do Espírito Santo não é apenas uma experiência opcional, uma experiência secundária que chega depois do momento da salvação, da conversão. Não, faz parte da salvação. Temos dito já em semanas anteriores o que Jesus próprio disse sobre o novo nascimento, no sentido de nascer da água e do Espírito para podermos entrar no reino de Deus. E é por isso que insistimos tanto, e é por isso que neste mês também tem-se falado sobre isto em cada pregação, em cada serviço, porque é pelo Espírito que somos batizados no corpo de Cristo. Em outras palavras, e como acabamos de ver aí em Romanos, quando recebemos o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que é o mesmo, começamos a fazer parte dele. E diz o versículo 9, que o nosso irmão Manel leu, que se não temos o Espírito de Cristo, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, o tal não é dele. Aleluia. Isto é tão essencial, irmãos, que nunca poderemos exagerar a sua importância. Sermos imergidos, sermos enchidos, que sejamos plenos, no sentido do batismo do Espírito Santo, é uma prioridade. É o que não apenas Romanos, mas também o resto das epístolas do Novo Testamento ensinam, praticamente todas. É o que o livro de Atos também mostra constantemente nos seus relatos de salvação acontecidos no capítulo 2, no capítulo 8, no capítulo 10, 19, 22, que não vamos ler por causa do tempo, mas que eu recomendo considerar, estudar já depois do serviço, nos próximos dias. O batismo do Espírito Santo, e como é ensinado também no nosso curso Nascer, o curso de discipulado nível 1, era e ainda é uma promessa para todo crente. Jesus o prometeu, antes dele os profetas e o próprio João Batista, que foi chamado por Jesus o maior dos profetas, disse que o Espírito Santo viria. E isto começou no dia de Pentecostes, aí está registrado no capítulo 2 de Atos, e a partir daí converteu-se numa experiência natural para a igreja. Era algo extraordinário, era algo maravilhoso, como ainda é, mas algo normal para os irmãos daqueles tempos. Hoje é que, lamentavelmente, não é tão normal assim, e é com tristeza que temos que dizer que há muitíssimos crentes no mundo inteiro que não têm, que não receberam o Espírito Santo, que não conheceram esta maravilhosa experiência de nascer de novo por parte do Espírito. Por exemplo, irmãos, no livro de Atos temos um momento em que os judeus recebem o Espírito Santo, judeus que estavam na Jerusalém naquele dia de Pentecostes, e de céticos e de incrédulos passaram a ser crentes, muitos deles. Mínimo 3.000, porque a Bíblia fala em que 3.000 foram batizados nesse dia, acima dos 120 que já o tinham recebido no começo do capítulo 2. Também temos o caso dos samaritanos, no capítulo 8, que sabemos receberam o Espírito Santo porque especificamente diz aí que eles foram batizados com ele. Temos o caso dos gentios de Cesareia, o caso dos membros da família de Cornélio, incluído o próprio Cornélio. Temos o caso do apóstolo Paulo, que o recebeu
lá quando Ananias orou por ele, depois de batizá-lo. E temos o caso dos discípulos de João Batista em Éfeso, que foram achados, foram encontrados pelo apóstolo Paulo, quem lhes pregou o evangelho da salvação. Todos estes relatos do livro de Atos dos Apóstolos nos ensinam, então, irmãos, que o batismo do Espírito Santo, novamente vou dizê-lo, era algo natural na igreja, era algo esperado e, portanto, algo que nós também devemos esperar, é algo que nós devemos buscar. Destes 5 relatos que eu já partilhei, judeus, samaritanos, gentios, Paulo e os discípulos de João Batista, 3 deles explicitamente mostram ou declaram que o falar em novas línguas era e é a evidência inicial de receber o Espírito Santo. Aí no dia de Pentecostes, como já conhecemos, acho que todos, ouviram-se línguas que o Espírito concedia aos crentes que falassem como sinal inicial, e foram essas línguas que convenceram os judeus, os pasmados, os céticos, de que era Deus aí presente, porque estes homens e estas mulheres nunca tinham aprendido essas línguas, mas falaram elas pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia também diz em Atos capítulo 10 que Cornélio e os seus especificamente falaram novas línguas ainda antes de descer as águas batismais, enquanto ouviam a mensagem ou a pregação de Pedro. E temos também o caso dos discípulos de João Batista lá em Éfeso, que diz, Atos 19:6, que quando Paulo impôs as mãos sobre eles, receberam o Espírito Santo e falavam novas línguas. Quantos podem colocar aí no chat um glória a Deus, um aleluia, um amém? Aleluia, glória ao Senhor. Portanto, irmãos, podemos afirmar nesta noite, já em Portugal, que o falar em línguas da mesma maneira que o batismo do Espírito Santo não é opcional, também não é. Não é opcional. O falar em línguas é o sinal inicial, não o único, mas o primeiro, de que uma pessoa tem sido cheia, tem sido batizada, imergida no poder do Espírito Santo. E há os outros 2 casos dos samaritanos e também do apóstolo Paulo, no livro de Atos, que não mencionam explicitamente o falar novas línguas, mas, por exemplo, no caso dos samaritanos, Atos 8 fala de um mágico chamado Simão, que quando viu os samaritanos, os concidadãos dele, receber o Espírito Santo, cobiçou, desejou aquele poder dos apóstolos para ele também poder conferir aquilo. Portanto, podemos ver que algo ele viu, algo ele ouviu, e é evidente que isso foi o falar novas línguas. E no caso do apóstolo Paulo, no qual também não fala nada, não diz nada sobre o falar línguas, mais para frente, no capítulo 14 da primeira aos Coríntios, explicitamente ele próprio declara falar novas línguas e falar muitas novas línguas, mais do que todos os irmãos em Corinto, diz aí no capítulo 14 da sua carta. Portanto, irmãos, e vou repetir o que já tenho dito algumas vezes, isto tudo não é opcional, nem estranho, como é às vezes para alguma pessoa que apenas está a chegar à igreja, que apenas está a ter um encontro com a palavra de Deus, com Deus próprio. Não é algo estranho, não deve ser estranho, deve ser uma experiência normal, porque ela é uma experiência básica. Se, por exemplo, nós vemos um bebê a alimentar-se com leite, nós não ficamos espantados, né? Porque é normal, é um bebê
ele bebe leite, sim? Isto é assim também. É normal um cristão ser cheio do Espírito Santo com o sinal de falar novas línguas. Além disso, depois do batismo inicial, vem o processo vital, constante, lento, pelo resto da vida, da obra do Espírito Santo, da qual já temos lido no capítulo 8 de Romanos, onde o Espírito Santo irá ser consolo, irá ser guia, bússola, orientador, conselheiro, intercessor, muitíssimas vezes, descanso, renovação, refrigério, santificador, protetor, selo com S, sim? E também é literalmente o penhor da nossa herança. Em espanhol, las arras de nuestra herencia, ou aquilo que oferece garantia da nossa salvação. O batismo do Espírito Santo, irmãos, é basicamente o resultado da soma destas coisas que temos falado nas últimas semanas, de acreditar em Deus, de acreditar no seu nome, de ter fé na sua palavra, no seu evangelho, de arrepender-se, de humilhar-se perante Ele, de confessar os pecados, que faz parte do arrependimento, e ser batizado nas águas no nome de Jesus. Quando combinamos isso tudo, então posso dizer que o batismo do Espírito Santo é o resultado inevitável. Sim? Quando ele não acontece, então, podemos também com tranquilidade afirmar que algum elemento dos mencionados está a faltar, está a falhar. Talvez esteja presente, mas não no grau, não na transcendência que é necessária nessa vida, nesse crente. Mas quando todas estas coisas estão, quando há sinceridade, quando há compromisso com Deus, quando há seriedade pela parte do crente, então devemos esperar. Alguém diga na sua casa, devo esperar o batismo do Espírito Santo e após disso a experiência constante da sua manifestação na nossa vida. O falar línguas não deveria ser um fenômeno que acontece uma vez por semana, muito menos uma vez por mês, muitíssimo menos uma vez por ano. Há crentes que costumam esfriar-se espiritualmente e se passam muito tempo, dias, semanas, meses, como digo, afastados da presença de Deus. E para eles isso é o normal, mas não é. O normal é que diariamente, nós possamos experimentar o enchimento do Espírito Santo, que ele seja a nossa companhia constante, que ele seja linha da nossa vida, como Paulo fala aí aos Romanos no capítulo 8, de andarmos no Espírito. Quantos podem dizer amém novamente? Colocar aí no chat, eu agradeço, irmãos. Quando o Espírito Santo enche a nossa vida, glória a Deus, acontecem coisas maravilhosas. Ontem estávamos a visitar uns irmãos e eu perguntei por um filho deles. E no momento em que eu fiz a pergunta e pronunciei o nome desse filho, o filho entrou na casa nesse instante. Mas para frente aconteceu outra coisa parecida, até engraçada, porque o irmão que estávamos a visitar falou de algo que ele nunca tinha falado na sua vida, nunca tinha usado uma frase e usou, e essa frase era exatamente a frase ou a ideia que nós íamos falar. Então conseguimos ver uma conexão tão grande, tão impactante, sim? Até constrangedora mesmo, né? Porque parecia, e é de facto algo sobrenatural, mas é porque estamos a caminhar e damos glória a Deus por isso,
no Espírito? Quantos querem esse estilo de vida? Quantos querem andar no Espírito? Andar no Espírito, como diz a palavra. É mistério, irmãos, porque se não andamos no Espírito, então a única outra opção ou escolha é andar na carne. E aquele que anda na carne, que anda na sua velha natureza, não pode ter amizade com Deus, não pode ter comunhão com Ele, e mais, além disso, irmãos, não pode ir para o céu. É o que está a falar a palavra e é o que cremos. Quando uma pessoa, por muito tempo que ela tenha na igreja, por muito conhecimento que ela tenha da palavra, etc., não consegue sentir o Espírito Santo, não consegue sequer recebê-lo, nem tem falado nunca em novas línguas. Nós não vamos condená-la, nós não vamos assinalá-la e dizer tu vais para o inferno. Não podemos fazer isso, porque o assunto de salvar ou condenar é atributo de Deus, é jurisdição dele, e nós não vamos entrar na jurisdição de Deus, nunca. Sabemos que o batismo no nome de Jesus é para o perdão dos pecados e que a pessoa é livre da condenação dos pecados nesse ato, mas temos que entender uma coisa, irmãos. Sem o batismo do Espírito Santo, por exemplo, não há verdadeira santidade. Não há. Porque o santificador, como o seu nome o diz, é o Espírito Santo. E o que acontece se não houver santidade? Diz a Bíblia, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então podemos relacionar estas coisas e estabelecer, irmãos, quão essencial, quão importante é, na verdade, receber o batismo do Espírito Santo. Jesus também disse outra coisa. Ele falou em que o seu Espírito iria dirigir-nos, orientar-nos a toda a verdade. Então, por lógica, se não houver Espírito Santo, para onde vamos caminhar? Não para a verdade, mas para o engano. É assim. Portanto, irmãos, novamente, acho que já é a quinta, sexta vez que digo isto, não é opcional. E vamos insistir nisto porque, de facto, nestes dias achamos uns amigos evangélicos que estavam a falar com essa ideia. É opcional, pronto, quando tu crês, quando tu ouves a palavra, já tens o Espírito Santo. Não, 1000 vezes não. Olhem para o capítulo 8 de Atos, o qual eu recomendei estudar. A Bíblia diz que Filipe, o evangelista, pregou para os samaritanos. Eles receberam o evangelho e o próprio Filipe os batizou nas águas no nome de Jesus. Pronto. Terminou aí? Não, não terminou aí. No capítulo 8 acrescenta, o escritor Lucas acrescenta que Filipe enviou pelos apóstolos. E de lá, de Jerusalém, mais de 100 quilômetros de distância, feitos a pé, chegaram 2 apóstolos, João e Pedro, os quais oraram pelos samaritanos para que recebessem o batismo do Espírito Santo com o sinal de falar novas línguas. Assim de importante é, irmãos, assim de importante é este assunto, sem o qual, diretamente, o novo nascimento não é completo, não é pleno. Poderíamos fazer muitas outras considerações sobre diferentes posições ou ideias que existem sobre este tema no mundo cristão, no mundo evangélico, mas vamos deixá-lo por aqui, irmãos, porque acho que a ideia já foi bem compreendida. O certo, o verdadeiro é que Jesus ordenou que o novo nascimento fosse pregado. E o novo nascimento, tal e como a Bíblia o ensina, é composto
de água e espírito, de duas nascenças, de duas questões, sim? Ou eventos, ou fenômenos, podem ser chamados também. Aquele que nos permite alcançar o perdão dos pecados, nas águas, no nome de Jesus, aquele que nos permite nascer de novo espiritualmente para o reino de Deus. O que vos parece, irmãos, se inclinamos o rosto nesta noite e agradecemos ao Senhor Jesus por ter nos dado o seu Espírito Santo? Diga junto comigo: muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por este tempo de ensinamento, de partilhar, Senhor, uma verdade tão importante como é esta, a verdade, Senhor, do batismo do teu Santo Espírito. Batismo que tu próprio prometeste, Senhor, quando cá estiveste, dizendo que não muitos dias depois da tua partida, irias derramá-lo sobre cada crente. E assim como o disseste, assim o fizeste, Senhor, porque tu és fiel, porque tu não falhas, porque tu és bom, Senhor, porque tu és misericordioso. Oh Deus, nesta noite dizemos mais uma vez muito obrigado e glorificamos o teu nome, Jesus, porque tu ainda continuas a batizar com o teu Espírito. Oramos, Senhor, para que o mesmo nunca se apague nas nossas vidas, para que nós, Senhor, não façamos nada que o possa entristecer, Senhor, ou o ofender, Senhor. E oramos nomeadamente por aqueles que, por diferentes razões que não é assunto nosso, Senhor, analisar, não têm conseguido ainda recebê-lo. Oramos simplesmente, Senhor, a pedir-te que tu o concedas para eles também. Levantamos as nossas mãos, Senhor, perante a tua presença e pedimos que tu enchas a tua igreja completamente, Senhor, com este poder que transforma, com este poder que renova, que restaura, que cura, que liberta, que orienta, que enche de poder e que salva, Senhor. Obrigado, Senhor, porque já tu o estás a fazer, somos testemunhas disto tudo. Proclamamos pela fé, Senhor, que o que ainda falta por fazer, Senhor, em breve o farás, em breve, Senhor. Dizemos: vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo às nossas vidas. Quantos podem orar essas palavras? São palavras da Bíblia, irmãos. Vem Espírito de Deus. Aleluia. Alguém diga comigo: Senhor, tu és o meu Pai, tu és o meu Deus. Se aqueles pais terrenos sabem dar boas coisas aos seus filhos quando estes o pedem, quanto mais tu, Senhor, darás o Santo Espírito a quem o pedir. No nome de Jesus, no nome de Jesus, dizemos amém. Amém. Aleluia.